Vamos lá, meus irmãos, vamos retornar? Demorei um tempinho a mais do prometido, né? Mas acho que dá tempo aí da gente pegar um bom período ainda de estudo. Vamos lá. Vamos esquentando a nossa garganta aqui com chá. Chazinho de hortelã com limão. Vamos? Esperando vocês aí. Vamos lá. Vai aí marcando o pessoalzinho aí. Vai marcando o pessoalzinho para nós. E a gente continua aqui. Vamos lá, Sidão. Eu sei que é rapidinho o intervalo, né? Normalmente o intervalo é de 15 minutos mais ou menos, mas acho que dá, né? Deu tempo aí de vocês tomar um chazinho, ir ao banheiro e a gente retorna aí. Os irmãos fiquem à vontade para perguntar, para falar, tá bom? É importante que vocês participem aí. Minha irmã disse, eu aceito o chá. Vem cá, mana, tomar um chazinho de hortelã com limão, tá uma delícia. Minha esposa fez pra mim aqui pra ajudar na minha garganta, né? O ruim é que embaça o óculos todinho, né? A irmã Tânia dizendo, só se for natural. Natural só na sua casa, né, Tânia? Você tem plantação aí, né? Você é chique. A gente não chegou nesse nível ainda. Vamos lá, gente? Vamos retornar? Esperar o pessoalzinho aí voltarem, né? Vamos lá. Paz, irmã Jace. Minha Isabel. Maiane. Vamos lá, então. Definimos história, né? Ficou bem claro para nós aí. Definimos história. Bora estudar. Conhecemos e prossigamos conhecer o Senhor. Isso mesmo, Maiane. Agora acho que ficou mais fácil definindo história, né? Eu achei muito interessante essa definição. Por isso eu copiei e colei na apostila para vocês aí ter essa definição. Achei muito interessante ela. Vamos lá. Olhando para essa definição, nos deparamos com um dos porquês não fazemos uma leitura correta. Um dos porquês a gente não faz uma leitura correta da Bíblia é isso. É não nos lembrar, esquecermos que a Bíblia também é um livro histórico, que ela tem os seus registros históricos. E tudo o que aconteceu descrito na Bíblia aconteceu em um lugar, em uma época e com indivíduos presentes dentro desse contexto em que aconteceu, certo? Então vamos lá. Olhando para essa definição, nos deparamos com um dos porquês não fazemos uma boa leitura bíblica, ou uma leitura correta, e nem entendemos bem as escrituras. A história se dá no tempo e no espaço, que seria o lugar aí, né? Se não fizermos uma viagem ao passado, para os locais onde os fatos aconteceram, e não entendermos os fatos acontecidos em determinados tempos, não entenderemos bem a Bíblia. Vejamos um exemplo para entender este ponto. Vamos pegar aí um exemplo, né, para entender este ponto. Minha maninha Esther, seja bem-vinda aí. Aí eu vi que a Bia estava participando também, né? Que alegria. Vamos lá. Está escrito no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia aí em Marcos 13, 1 e 2. Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Para a gente contextualizar essa explicação, né? Como que a gente pode olhar para determinados textos bíblicos? Meu irmão de volta, meu irmão do Rio de Janeiro também. Andréia. Vamos lá, isso mesmo.
Como que eu posso entender determinados textos bíblicos quando esses textos bíblicos falam de fatos já acontecidos? Por exemplo, existem coisas sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, que a gente espera acontecer. Mas existem coisas que já aconteceram. E às vezes a gente pensa que ainda vai acontecer. Certo? Então a gente precisa estar atento. Professor Renato conosco aí, que alegria! O nosso mestre Renato presente para participar conosco aí. Vamos lá, irmão Macedo. Abra aí, Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Abra a sua Bíblia, vamos lá. Vamos ler. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Quem saiu do templo? Jesus. Um dos seus discípulos disse a Jesus: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: vocês estão vendo esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É uma predição. É uma predição. Os discípulos estão admirados com a estrutura do templo. Era uma coisa grandiosíssima. Você tem até aí uma imagem de uma réplica do templo da época, né? O rei Herodes havia reformado esse templo. Era um templo suntuoso, fenomenal. E os discípulos estão admirados, né? Aí você faz uma pergunta: que edifícios são esses que eles estão falando? Se você não entende que edifício é esse, fica difícil de você saber interpretar o texto. Em primeiro lugar, está falando do templo. Como podemos saber que de fato o que foi dito não se cumpriu ainda, ou já se cumpriu? Como que a gente sabe que esse texto, que essa fala de Jesus ainda vai se cumprir ou já se cumpriu? Não tem texto que você lê e que às vezes você pergunta: mas esse texto ainda vai se cumprir? Ou esse texto já se cumpriu? Às vezes não acontece. Então, aí vejamos a imagem seguinte e analisemos a história para que ela lance luz ao texto. Qual é a história, né? Qual é a história relacionada ao templo? Você sabe? Esse templo foi derrubado. Não existe mais. A única coisa que existe desse templo é parte dele, que seria lá os Muros das Lamentações, onde os judeus oram, onde as pessoas visitam. Ele foi derrubado. Foi derrubado por quem? Foi derrubado quando? Foi derrubado por quê? Essas perguntas, elas lançarão luz ao entendimento do texto para que a gente faça uma interpretação mais acertada, uma interpretação mais correta. É por isso que às vezes os fatos que aconteceram num determinado lugar, em uma determinada época, através de pessoas, têm que ser entendidos, para que a gente possa fazer uma interpretação mais equilibrada, mais certa, né? Pelo menos no aspecto histórico. O aspecto histórico vai lançar luz no texto para a gente saber o que aconteceu com ele. Vamos falar já já? Vamos ver os irmãos que estão aqui. Tá, o Bruno, Macedo, vamos lá. Paz e graça, Renato, é uma alegria ter você conosco aí. Irmão Geiel, graça e paz, irmã Rose Castilho, irmã Thelma, irmã Giovana Alonso, irmão Osmar. Vamos lá. Esse templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. Né? No ano 67, 68 aproximadamente, Paulo está sendo morto lá em Roma. E esse templo vai ser derrubado no ano 70 da nossa era. Seria depois de Cristo. Quem derrubou esse templo e por que esse templo foi derrubado? Quem derrubou esse templo foi um homem chamado General Tito. General Tito, que era filho de um outro homem importante chamado Vespasiano. Esse General Tito era um alto funcionário romano e ele estava já lutando contra uns homens que haviam se revoltado contra o Império Romano, chamado de zelotas, se eu não me engano, acho que são sicários e os zelotas, se eu não me engano, acho que são zelotas, né? Estou citando de cabeça aqui. Esses homens estavam trazendo uma desordem muito grande ali, em relação ao governo do Império Romano.
ali na Palestina. Eles se revoltaram contra Roma e começaram a matar soldados romanos, começaram a dar muito prejuízo para Roma. E Roma começou a persegui-los, começou a ir atrás deles e começou a matá-los, os sicários e os zelotas. Os sicários, você tem ele aí. Aliás, os sicários você não tem citado na Bíblia. E você não tem também citado na Bíblia o que aconteceu com esse templo. Por quê? Porque o que está citado na Bíblia está registrado aí, no sentido histórico, até o ano 65, 67 aproximadamente. Você não tem informações históricas. O livro histórico da Bíblia é Atos. E Atos não vai registrar a derrubada do Templo de Jerusalém. Mas onde eu posso encontrar informação a respeito disso que eu estou falando? Num livro chamado História dos Hebreus, de um autor hebreu que governou Galileia, chamado Flávio Josefo. Quando eu tenho informações de quando o templo foi derrubado, o ano 70, de quem derrubou, que foi o general Tito, e o porquê que foi derrubado, por causa dessa revolta entre os sicários e os zelotas, se não me engano são os zelotas, estou citando de cabeça aqui, estou com outro nome na cabeça, mas acho que foi eles mesmo. Eles se revoltaram contra Roma, Roma veio e acabou colocando fogo nesse templo. E não ficou pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alguns estudiosos vão dizer que esse texto, esse fato se cumpriu literalmente mesmo, no ano 70, porque os próprios romanos, quando o templo foi derrubado e tinha ouro nesse templo aqui, os historiadores ou os comentaristas dizem que o ouro ficou no meio das pedras. E para que eles pudessem tirar o ouro do meio das pedras, eles derrubaram todas as pedras. Se cumpre o que Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só que interessante, tá vendo? Eu pesquisei um fato histórico descrito por um historiador chamado Flávio Josefo, e que é normalmente atestado mesmo. Este homem, ele foi testemunha ocular da derrubada desse templo, porque ele se tornou um funcionário de Roma como um dos governadores da Galileia, e ele viu essa coisa acontecer, ele foi testemunha, e ele registrou. Então, esse registro histórico lança luz ao texto bíblico de Marcos 13, 1 e 2, mostrando que essa profecia de Jesus já se cumpriu literalmente. Eu entendi o texto, interpretei o texto certinho e não tenho dúvidas mais a respeito dele. Tá vendo? E isso é pesquisa histórica. Isto é fazer o papel de pesquisador, de estudioso da Bíblia, certo? Aí isso, o famoso cerco de Jerusalém por Tito. Isso mesmo, Macedo, isso mesmo. Famoso cerco de Jerusalém por Tito. Ele derrubou o templo. E é interessante que os comentaristas vão dizer que foi acidental. Quando colocou fogo no templo, foi acidental. Não era nem objetivo. Alguns comentaristas vão dizer que Tito ele tinha curiosidade de entender, de saber como que era o templo. Porque dizem que era muito famoso. E os gentios não tinham autoridade, não tinham liberdade para poder ter acesso a esse templo. O texto bíblico foi explicado, foi lido, foi explicado, amparado historicamente, que já se cumpriu. Isto é fazer interpretação. Ó, já estou lendo e interpretando Bíblia. Certo? Estão pegando aí? Está fácil? Facinho, não é? A maneira como nós estamos colocando é uma maneira muito fácil de entender como estudar, como ler e estudar a Bíblia. Vamos lá. Estou tomando chá de limão com hortelã para ajudar a garganta, para te falar melhor para você, tá bom? Vamos lá. Além das fontes históricas seculares, que podem ser consultadas sobre fatos do passado que ocorreram, que nos darão maior amplitude para entendermos certos textos bíblicos, há a ciência chamada de arqueologia. A arqueologia é uma disciplina que se ocupa da investigação dos indícios ou vestígios de civilizações, culturas passadas, certo? Então a arqueologia ela é muito importante também para lançar luz em dúvidas de textos que às vezes a gente tem em relação a livros sagrados, tá? Aí você tem aí, ó, o termo é composto pelos radicais gregos arche ou arque, que significa tanto o início como o começo, quanto a ordem de organização. E logia, que significa, por sua vez, estudo ou ciência, né? As investigações arqueológicas têm por objetivo
principal fornecer subsídios materiais com datação temporal, ou seja, eles acham artefatos antigos, eles conseguem datar quando aquele artefato foi feito e eles conseguem associar esses artefatos no momento histórico da época, daquele local em que os fatos aconteceram. Então é importante a gente ter ciência disso também, certo? Para quê? Para materiais com datação temporal precisa para a construção do passado humano. Por isso, essa ciência é tão importante para outras disciplinas, como a história. A história, ela só tem essa eficácia toda que ela tem, porque existe também a arqueologia. A arqueologia é irmã da história na descoberta de artefatos antigos, de objetos antigos, para trazer luz ao entendimento da história, certo? Olha lá o Egito. Quantas múmias lá no Egito que os arqueólogos já descobriram? Já descobriram a mãe adotiva de Moisés? A Hatshepsut? Descobriram a mãe adotiva de Moisés. Mas como descobriram o que era? Descobriram o que era. Porque ela estava lá no Deir al-Bahari, né, que é o nome do seu túmulo. Descobriram a mãe adotiva de Moisés. Aí você tem a história sendo descoberta através das pesquisas arqueológicas que trazem luz para o entendimento dos textos sagrados. Então a arqueologia também vai nos ajudar nesse sentido. Essa ciência nos ajuda no entendimento dos fatos bíblicos que estão no passado. Ao entendermos esses fatos, compreendemos melhor os textos bíblicos. Tá vendo? Ou seja, é bom a gente ter um livro de arqueologia na mão? É excelente. Excelente. Compre um livro de história da igreja, história secular, história de Jerusalém, história de Roma, história do Egito, história da Grécia. Se você faz isso, você está lendo a história e às vezes a própria história acaba dando luz para o entendimento de alguns textos sagrados. Isso é importante para entender, para ler melhor e interpretar a Bíblia também, tá bom? Pastor Cícero, o problema é que o povo não gosta de ler e nem de pesquisar. Aí que está o Pastor Cícero. Se a gente quer ler a Bíblia, a gente quer ter uma espiritualidade mais elevada, a gente quer ter comunhão com Deus, a gente quer vencer os problemas e dificuldades da família, da sociedade. Como que a gente vai fazer isso sem fazermos uma boa leitura bíblica? Não tem como. Não tem como fazer isso sem uma boa leitura bíblica. Aí eu leio o texto bíblico, não entendo nada, não sei o que ele está dizendo, aí eu fico perdido no espaço. Leio o texto bíblico, pego uma palavra que eu não entendo. Eu sou corbã, eu sou corbã. Eu não posso dar o meu dinheiro porque eu sou corbã. Aí você não sabe nem o que significa corbã. O que é zelotas? O que é saduceus? O que é fariseus? O que é um escriba? Se você não sabe o significado das palavras, se você não tem um dicionário bíblico em casa, como é que você vai continuar lendo aquilo que você não entende? Tá compreendendo? Então não tem como, pastor Cícero. De fato, o povo brasileiro é um pouco preguiçoso para ler e para pesquisar. Mas não tem como fazer uma boa leitura bíblica se nós não nos esforçarmos nesse aspecto e nesse sentido, tá bom? Por favor. Vamos lá. O Abel já racha o bico, né, Abel? Vamos para a quinta pergunta na página 6. Agora, acho que todo mundo tem a apostilinha aí, né? Eu mandei para todo mundo. Se faltou alguém, me chama no particular. Se eu esqueci de colocar você no grupo do WhatsApp dos estudantes dessa matéria, me chama lá que eu te acrescento, tá bom? Se você quer fazer esse curso aqui, é R$35, baratinho. Dá tempo de você participar ainda, se você já está participando da segunda aula. Você pode assistir a live da terça-feira passada, que é a primeira aula desta matéria, e ela é importantíssima para o entendimento das escrituras sagradas, tá bom? Então vamos lá. Quantos tipos literários existem na Bíblia? Quantos tipos literários existem na Bíblia? Eu citei lá atrás as coleções de livros que existem na Bíblia. Como que essas coleções de livros são divididas, né? Agora nós vamos usar o mesmo gráfico, mesma imagem,
para que nós possamos entender quantos tipos literários existem na Bíblia. Quando eu uso a palavra literário, literário vem de literatura, né? Você tem literatura. Que tipo de literatura você lê? Que tipo de literatura você gosta? Ah, eu gosto de filosofia. Ah, eu gosto de romance. Ah, eu gosto de história. Eu gosto dos clássicos da literatura portuguesa. É tipo de literatura. Na Bíblia também existe tipos de literatura? Existe. A Bíblia é um livro só, composto de Antigo e Novo Testamento. Mas esse Antigo Testamento e esse Novo Testamento é composto de tipos de literatura. Quando você descobre que tipo de literatura você está lendo, fica mais fácil de saber como interpretar tal literatura, certo? Quando você tem uma narrativa histórica, sem muitas linguagens figuradas, sem muitos símbolos, tal, é a história. Você simplesmente lê e você entende, porque está sendo descrito como história. Agora, quando você lê um salmo, quando você lê uma parábola, como interpretar esta parábola? E o reino do céu será como? Jesus diz, o reino do céu será como 10 virgens. O reino do céu é 10 virgens? Não. O reino do céu é como é comparação. A parábola é uma metáfora extensa. A parábola é uma metáfora extensa que vai usar uma figura de linguagem específica para falar de uma verdade que está por trás dela. Então é um tipo de literatura. Aqui, no gráfico, você tem aí os tipos de coleção de livros. Pentateuco, livros históricos, poesia, proféticos, profetas maiores, menores, tal. Mas você vai para o Evangelho, por exemplo, o Evangelho. No Evangelho, o Evangelho é um tipo de literatura. Mas dentro do Evangelho, você tem um estilo de escrita. Jesus, por exemplo, ele se tornou o mestre das parábolas. E o que é uma parábola? Você sabe? Você sabe o que é uma parábola? Se você não souber o que é uma parábola, como é que você vai interpretar uma parábola? A parábola é algo que tem que ser entendido de forma literal? Ou ela é metafórica, é uma linguagem simbólica, que existe uma verdade por trás dela? Capítulo 15 de Lucas, parábola das ovelhas, parábola das dracmas, parábola do pródigo. Você vai ler literalmente e entender o que está escrito no sentido literal, ou você tem que entender a verdade que está por trás da parábola? Entende? São tipos de literatura. Fique atento para isso, certo? Quantos tipos literários existem na Bíblia? O que é isso? Usaremos novamente a imagem colocada no primeiro ponto para entendermos este ponto. Aí você tem na imagem aí, Pentateuco. Pentateuco é um tipo de literatura, escrito por quem? Por Moisés. Narrativa muito histórica. É muito histórico, narrativa histórica. O que está escrito é o que é mesmo. Tem pouquíssimas coisas que às vezes não é entendida por nós. Não é entendida porque às vezes falta algumas informações históricas para que haja um entendimento melhor do texto. Josué, Juiz e Ruth também é histórico. Lógico que Pentateuco é lei. Ali você tem os mandamentos, tal, isso, aquilo. Mas a maneira como é escrito é muito histórico. Josué, Juiz e Ruth também. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, história também, certo? Esther, Neemias e Esdras, também é história, certo? Bem-vindo de volta, Arivaldo. Poesias, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O próprio nome já diz tudo, poesia. Como que se interpreta uma poesia? Como se interpreta? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Opa, é um salmo, é uma música, é um cântico. Eu não posso interpretá-lo de forma literal. Aquele que habita. Habitar é estar morando, é morar, é estar em algum lugar, estar debaixo de um teto. Aquele que habita. Habita onde? No esconderijo. Opa, o que é esconderijo? Esconderijo é o lugar que demonstra segurança. É um lugar que eu não quero que as pessoas saibam onde eu estou. É um esconderijo.
Mas esconderijo de quem? Esconderijo do Altíssimo. Pera aí, esconderijo do Altíssimo? Onde é que fica o esconderijo do Altíssimo? Onde está localizado esse esconderijo? Não é literal, é figurado. Então a gente precisa entender a linguagem, ela é poética, é um cântico, é um salmo, ele era cantado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, onipotente descansará. Ele pode ser cantado, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Ele pode ser cantado, ele aceita ritmo, ele pode ser cantado. Salmo 23 pode ser cantado. Os judeus cantam os salmos, por isso é poesia. Jó, os fatos de Jó aconteceram? Aconteceram os fatos de Jó, mas os fatos no livro de Jó foram descritos também de forma poética, forma de diálogo, entendeu? Então a gente precisa entender, interpretar Jó. Por que as pessoas não conseguem entender bem o livro de Jó? Porque não entendem o tipo de literatura que é. Provérbios são falas soltas, São falas soltas, máximas soltas, Você pega, por exemplo, Eclesiastes. Eclesiastes é o livro do pregador. O original seria Correlete. É o livro do pregador. O pregador está pregando. Pregando o quê? Qual é o assunto da pregação do pregador no livro de Eclesiastes? A gente precisa entender, certo? Cantares de Salomão, o livro mais apaixonado da Bíblia. É um livro erótico, o livro de Cantares. É um livro erótico. É um livro que fala sobre o amado, sobre a amada em busca do seu amado. A paixão entre a amada. É Salomão que escreveu. Salomão está falando, escreveu esse livro para falar de uma mulher chamada Sunamita. Aliás, uma mulher sunamita, de Sunem, Ninguém sabe o nome dela. Quando eu consigo perceber o tipo de literatura que eu estou lendo, fica tudo mais fácil na hora de interpretar. Isto é método de leitura. Olha, pastor. A voz não ajuda, irmã Thelma. Se eu cantar, o pessoal que está assistindo a live vai parar de assistir, vai embora. Tá bom? Mas viu aí que é um corinho bonito, Você tem depois profecia, profetas maiores. Eu quero ler Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Opa, são livros proféticos. Mas aonde eu encontro o conteúdo histórico para entender Isaías? Aonde está o conteúdo histórico para entender Jeremias, Lamentações e tal? São livros proféticos, mas profecias que foram ditas também em um momento histórico de Israel. Assim também é os profetas menores. Aí, quando você chega em profetas menores, você tem os profetas menores antes do cativeiro e você tem os profetas menores depois do cativeiro. Aí, quando você identifica o tipo de literatura que você está lendo, fica tudo mais fácil para poder entender essa literatura. Coisa linda, Olha, não é facinho? Não é gostoso estudar e é facinho? Olha só que maravilha, Mantelma, não vou cantar, se eu cantar o povo vai sair correndo. Mãe Evalda entrou agora. Se ela me ouvir cantando, ela vai sair logo da live, Vamos lá no nosso irmão Maiane. Como diz os italianos, é vero, pastor, os judeus cantam os salmos. É isso mesmo. Mãe Evalda, seja bem-vinda. Não é? Quem é Pi Soares, Cadê o Pi, O Pi que tem que cantar isso aí. Aí você vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento você tem evangelhos. 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos chamados de evangelhos sinópticos. Por que Mateus, Marcos e Lucas é chamado de sinópticos? Vai ficar a curiosidade. Evangelho de João. O evangelho de João não é sinótico. Por que não é sinótico? Como interpretar os evangelhos? Primeira coisa, a gente precisa entender quem escreveu, que data foi escrita, para quem foi escrito, o porquê que foi escrito, que língua que foi escrita. Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento já é grego. Tanto o Antigo Testamento, escrito em hebraico, pastor Jesuíno aí com a gente aí. Conhece esse louvor, pastor? Seja bem-vindo, meu pastor. Quando a gente conhece, a gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o hebraico que já morreu, o hebraico já que não existe mais. O hebraico de hoje é o hebraico Yiddish,
O hebraico, o grego do Novo Testamento é o grego koiné, já não existe mais. O grego de hoje é chamado de grego demotike, né? Não o grego koiné não existe mais. Então, esses evangelhos foram escritos em grego. Livro de Atos, livro histórico, opa, já muda a leitura. Tem que ler com mais atento. Lucas está fazendo o papel historiador. Cartas são epístolas. Epístolas têm o tom de pregação. Se é uma epístola, tem um tom de pregação? Quem escreveu? Que data foi escrita? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Cada literatura, ela dispensa uma particularidade, né? É no estilo em que foi escrito. Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um livro de escatologia. Então é um livro mais antigo. Aliás, é um livro mais futurista. É um livro mais complicado de entender, certo? Então eu descobri que a Bíblia, ela é uma coleção de livros. Bíblia, de Biblion, coleção de livros pequenos. Cada livro, cada coleção traz consigo uma particularidade no estilo literário em que eles foram escritos. Hebraico no Antigo Testamento, língua, tem que ser estudada. Grego no Novo Testamento, grego koiné, tem que ser estudado. Então, quando eu tenho acesso a essas informações, tudo fica mais fácil de interpretar. Fica gostoso de ler, gostoso de interpretar, entendeu? Não dá para ser preguiçoso com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o livro mais apaixonado que existe, de um pai pelos seus filhos. Um pai eterno que não está mais conosco aqui nessa terra, que por último ele enviou seu filho para estar conosco e que ele só vai vir nos buscar em um momento específico da história. Mas ele deixou uma carta, deixou um livro escrito para nós. Se nós, como filhos, amamos este pai, temos que ler esse livro para saber qual foi a vontade desse pai para conosco. Mas para ler, tem que interpretar. E para interpretar, a gente precisa conhecer algumas regrinhas de interpretação para poder fazer uma interpretação mais sadia. Não é interessante? Não é gostoso? Vamos lá. Mãe Valda, o povo que está querendo que eu cante. Renato, pastor Renato, essas dúvidas no ar são fantásticas. Ó, pastor Renato. Professor Renato, tem que ser assim um pouquinho, né? Para o pessoal não pensar que o cachorro-quente está totalmente pronto. Eles têm que saber onde é que busca mostarda, onde é que busca maionese para deixar o cachorro-quente mais gostoso, né? A verdade, livro dos livros, né? A Bíblia é o livro dos livros. Se é o livro dos livros, irmãs ama, por que não ler? Por que não interpretá-lo? Por que não correr atrás? A gente gasta tanto com tantas outras coisas, mas com a Bíblia não gasta nada. Vai comprar um dicionário. Dicionário bom de Bíblia, R$250, 300 reais. Aí é caro, mas você paga 400 no sapato. Quanto que as irmãs pagam por uma sandália? Quanto que as irmãs pagam por um vestido? Vai fazer uma escova? Se é progressiva, regressiva, definitiva, seja lá o que for, paga 300 reais, 400 reais para fazer uma escova. Uma escova que é definitiva, que depois tem que fazer de novo. Eu não entendo esse negócio, as mulheres são complicadas. Entende? E você não tem coragem de pagar 300 reais no celular, 250. Tem que investir na sua espiritualidade. Isso é importante. Ó, Marcos, quem não ler a Bíblia não conhece a Deus. Simples assim, meu Marcos. Simples assim. Quem não lê a Bíblia não conhece a Deus. William, seja bem-vindo. Vamos lá. Já são 9h30. Misericórdia, como a hora voa, né? Falar das coisas de Deus é maravilhoso demais. Quando conseguimos entender que a Bíblia é distinta no seu estilo literário, cada tipo de livro traz consigo um estilo de escrita, isso nos dá uma vantagem muito grande ao leitor e estudioso das Escrituras, pois não podemos interpretar ambos livros e respectivas coleções de livros da mesma forma. Não tem como. Eu quero interpretar Gênesis da mesma maneira que eu interpreto Mateus. Não tem como. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Você vai ficar 1 hora para entender tudo isso aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamami ve'etz haaretz. Irmão Davi, que troço é isso aí que você está falando? Que língua doida é essa? É a língua hebraica. É a língua em que Gênesis 1:1 está escrito.
Livro de Bereshit. Bereshit 1 e 1. No hebraico, Bereshit Aleph, Aleph. Como que se lê? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Et hashamayim ve'etz haris. Os céus e a terra. Esse versículo você vai ficar 1 hora para entendê-lo, se você de fato quiser entender de forma profunda. Por quê? Aí você vai para Mateus? Não sei quem gerou não sei quem. Tá definitivo, é claro. É Mateus, é um livro mais fácil de poder entender, mas não tem tantas complicações. Cada livro traz consigo uma particularidade, um estilo. Aí, né? Temos aí professores como a minha irmã Esté e outros professores presentes, que talvez deem aula de língua portuguesa, que ensinam isso para os seus alunos. Que, por exemplo, você vai ler a literatura brasileira, você pega um Rui Barbosa, você pega um Ariano Suassuna. Existe diferença de estilo literário? Tudo é literatura brasileira, mas cada um escreve com estilo, sabe? Com uma pegada diferente. Na Bíblia não é diferente. Eles eram seres humanos, mas a Bíblia é a palavra de Deus, manda vir livro espiritual. Beleza. Então pega a Bíblia, é um livro espiritual, e bota na cabeça e começa a orar. Fala, Senhor, interpreta tudo aqui. Me diz tudo que está escrito aqui, Senhor. Deus não vai dizer para você se você não ler. Se você não ler, Deus não vai dizer. Se você não interpretar, Deus não vai falar. Porque não é mágico. Não é assim que se faz, né? Maiane, vamos lá. Sim, a Bíblia é um dos livros mais apaixonados que já li. O livro mais verdadeiro e mais libertador de todas as épocas. Verdade, Maiane. Graças a Deus. Muito bom. Vamos lá. Mamãe, apertou. Lá. Agora. Apertou a fala. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Wellington, seja bem-vindo. E vocês quando pegam os seus termos. Vamos lá. Isso. Agora pegou. Eita, agora pegou. Parece língua estranha, né, Maiara? Parece língua estranha, né? Mas não é língua estranha, não. Olha lá, vamos ver. Mas eu tenho um dicionário bíblico. E o meu termo mais novo já tem 3 anos. Já tem 3 anos. Vamos lá. Quando lemos livros históricos como o livro de Josué, vamos ver os exemplos agora, né? Temos apenas uma narrativa do que de fato aconteceu, pois o objetivo é apenas narrar o que aconteceu, ocorrido, né? Ao lermos o livro poético como os Salmos, percebemos uma mudança espantosa na linguagem, pois este livro é mais cantado do que lido, sendo o livro de cântico dos judeus. A presença de figuras de linguagem é farta, né? A presença de figuras de linguagem é farta, né? Sinédoque, metonímia, hipérbole, personificação, essas coisinhas que quem gosta de língua portuguesa sabe. Você vai ter que aprender. Comparação, você vai ter que aprender. Não tem jeito, porque está lá, né? Então é difícil demais. Não é difícil. Basta um pouquinho de esforço para poder entender, tá bom? Podemos observar, escrevi errado aí, observar, né? O salmo mais conhecido entre os cristãos. O Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido que existe no povo cristão. Mas é o salmo menos pregado. Quantos de vocês já ouviram uma pregação do Salmo 23 que vocês disseram, que pregação? Quantos? Poucas verdades. Poucas coisas são acrescentadas no Salmo 23, não é verdade? Podemos observar o Salmo 23, onde Davi descreve Deus como o seu pastor. E ele se autodescreve como uma ovelha. Mesmo assim, entendemos as verdades ali descritas. Se bem que o esforço para o entendimento é muito maior para entendermos um salmo do que de um texto bíblico descrito com roupagem histórica. Por exemplo, Davi diz, o Senhor é meu pastor.
O que é um pastor? Dentro da linguagem de Davi, o que é um pastor? Um pastor é alguém que apacentava ovelha ou algum tipo de animal do campo. Boi, cabra. Deus é pastor de ovelha? No sentido literal da palavra? Não é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nada vai faltar para Davi como ovelha que ele é. Davi é ovelha no sentido literal? Não, Davi não é ovelha no sentido literal. Agora, por que Davi usa essa linguagem para descrever Deus como seu pastor e ele como ovelha? Porque quando Davi foi pastor de ovelha, ele se esforçou muito, muitíssimo mesmo, para defender as ovelhas do seu pai. E quando ele se esforçou tanto para defender as ovelhas do seu pai, ele fez isso a ponto de colocar até a sua vida em risco. Matou um leão, matou um urso, defendia com unhas e dentes. Então, o que Davi pensou? Peraí, se eu como ser humano defendi as ovelhas do meu pai e coloquei até a minha vida em risco por amor a essas ovelhas do meu pai, então Deus vai fazer mais por mim. Deus, ele fará muito mais por mim. Por isso, Deus, o eterno Deus, ele é o meu pastor e nada me falta. Por isso, nada me falta. Porque se ele é meu pastor, nada me faltará. Não é bonito? Mas é figurado. A verdade está por trás da figura, do cântico, né? Então a gente precisa. O Salmo 23 era cantado. Era cantado. E a gente precisa entender que, se ele é cantado, ele é uma poesia. E precisa ser entendido como uma poesia. Não é literal. Ah, Senhor me passou, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Pastos, verdes pastos, capim. Davi comia capim. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Que águas? A água do riacho. Davi ficava de 4 bebendo água igual ovelha no riacho? Não, mas essa linguagem é uma linguagem figurada, onde Davi tem acesso, né, ao seu cotidiano, e ele usa essa linguagem figurada para descrever o cuidado de Deus como um pastor na vida dele. Já está entendido o texto. Se você compreende que a linguagem é figurada, você entendeu. Mas diferente de um texto histórico, narrado, descrito de forma histórica, que não tem dúvida, você não vai ter dúvida para entender aquele texto, correto? Vamos lá então. Vai passar pano. Olha a irmã Simone aí. Pastor, é certo dizer que a Bíblia é a maior revelação que temos de Deus hoje? É certo. É certo. Que temos de Deus hoje é certo. Por quê? A maior revelação de Deus foi Jesus Cristo. Pessoa. Mas nós temos Jesus aqui na terra hoje, como ser humano? Não. Mas a Bíblia também vai registrar as profecias a respeito da vinda de Cristo, da encarnação de Cristo, do seu nascimento. Mas a Bíblia também vai registrar os fatos acontecidos a respeito de Jesus Cristo. Porque ele veio, se encarnou, nasceu, cresceu, morreu, se encarnou, ressuscitou, foi aos céus e prometeu que vai vir nos buscar para estar com ele de novo. Entende? Então a gente precisa compreender que a Bíblia é isso. A Bíblia é a maior revelação que nós temos de Deus hoje. Porque não existe outro lugar onde nós possamos encontrar a vontade de Deus para o bem-estar da nossa vida, da nossa família, da nossa comunhão com Ele, certo? Por isso é importante nós valorizarmos a leitura das Escrituras Sagradas e lermos ela com frequência. Lemos com frequência, lemos com dedicação, lemos com esforço, com oração acima de tudo. Eu não preciso dizer que a Bíblia é um livro espiritual e tem que ser lido com oração. Se é a palavra de Deus, quem é que me dá o entendimento dele? Acima de tudo, Deus. Eu oro, Deus, abre a minha mente para poder entender a tua palavra. Me dá sabedoria para poder entender a tua palavra. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Deus vai te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte, bendito. Se você não fizer a sua parte, como que você vai entender? Jesus disse, errais por não examinar as Escrituras. Seja bem-vindo, irmã Janaína. Errais por não examinar as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Peraí, errais, nós erramos por não entendermos as Escrituras. Erramos
por não examinarmos as Escrituras. O que é examinar? Examinar é fazer. A palavra exame é um termo usado pelos médicos. Vou te examinar. Faz um exame de sangue. O exame ele vai detectar o que você tem. Examinar é ir a profundo, é aprofundar-se para entender qual que é a doença, qual é a situação do meu paciente. Então quando Jesus diz errais por não examinar, errais por não dar um mergulho profundo nas Escrituras, né? Porque se vocês derem um mergulho profundo, vocês vão entender, errais por não examinar as Escrituras. Por quê? Porque quando vocês examinarem as Escrituras, vocês vão cuidar, vocês vão conseguir entender que elas têm a vida eterna e são elas que de mim testificam. Opa, se a Bíblia é o livro que testifica de Deus, então eu tenho que me esforçar para poder ler as Escrituras, para poder conhecer melhor a Jesus. Eu conheço até a mim mesmo melhor quando eu leio a Bíblia, porque a Bíblia fala de mim também, fala da minha natureza, fala da necessidade que eu tenho da salvação, fala que vida que eu tenho que viver diante da presença de Deus. Não é gostoso estudar assim? Não é? Não é maravilhoso? As horas se foram. Acabou o nosso tempo. Só terça-feira que vem agora, tá bom? Obrigado pela sua presença. Quem esteve conosco, quem quiser fazer esse curso aqui conosco, dá tempo ainda. Nós vamos ter mais umas 2 ou 3 aulas a respeito desse texto. Estamos na página 6. Na aula que vem, nós vamos pegar o 6º ponto. O 6º ponto nós vamos pegar da página 6. Prometo me esforçar para terminar a apostila toda essa semana, para não dar mais problemas aí com a apostila, tá bom? Mas eu gostaria de convidar você, se você quiser estudar, estude essa matéria conosco, dá tempo de fazer, R$35, apostila e certificado digital. Vai ser uma alegria ter você conosco estudando a palavra de Deus conosco, tá bom? Mas Simone, sem a atualização do Espírito Santo, seria impossível ter a revelação da palavra de Deus na pessoa de Jesus. Sendo que ele mesmo disse a Pedro, tu dizes que sou o Cristo, porque o Espírito te revelou. Obrigado, Simone. Sua frase, a sua fala sintetiza tudo o que eu quis dizer. Parabéns. Excelente. Mamaiane, Bíblia marcar, tempo, anos. Ela fala do passado, presente e futuro. Ela é um livro que precisa ser estudado para chegarmos ao conhecimento correto da verdade que está nela na palavra. Corretíssimo, Mamaiane. Obrigado pela sua colocação aí. Abraço a todos. Amanhã é quarta-feira. Amanhã nós estamos de folga. Descansar um pouco a garganta, que eu não aguento mais falar. Obrigado, João Macedo. Obrigado aí, Santa Catarina conosco. Pernambuco. Às vezes também tem aí outro estado, Ceará conosco. Renato, brigadão, meu amigo. Renatão está aí perto de Dayatuba, para essas regiões aí, né? Obrigado por sua presença também. Dayatuba aí presente conosco aí, nosso irmão Bruno. Obrigado, Renato. Que é isso, meu amigo? Que é isso? Você nos assistindo para nós é um privilégio, tá bom? Renato, eu fico feliz por ver você sempre instrumento de Deus para ensino. Abraço. Abraço é nosso, meu amigo. Obrigado por sua presença. É uma alegria ter você conosco aí, tá bom? Um abraço a todos vocês. Escola Teológica Beth Shalom, onde crer também é pensar. Bênção apostólica, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Santo Espírito Santo seja contigo não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Abraço a você. Obrigado por sua presença. Quinta-feira estamos de volta falando sobre o livro de Efésios. Abraço.